Imagina só, você está realizando o sonho da sua vida. Viaja para fora do país para fazer um intercâmbio e de repente é surpreendido por uma pandemia, algo inimaginável. E aí, o que fazer? Será que vai ser possível voltar para casa? Seus parentes estarão bem no seu retorno? Você conseguirá embarcar de volta? Essas e várias outras perguntas surgiram no caminho do publicitário Matheus Henrique Heckler. I used to roll the dice, feel the fear in my energy. Em 2018 eu fui para Portugal, fui fazer um mestrado em marketing na cidade de Covilhã. Eu morei por lá 1 ano e meio, tá? Na Universidade da Beira do Interior, uma cidadezinha bem do interior de Portugal. Depois disso eu fiz ainda um intercâmbio de Portugal para a Alemanha, para a cidade de Jena, que fica no centro-oeste da Alemanha. E na Alemanha eu fiquei por volta de 6 meses estudando também, fazendo um mestrado em marketing. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Mirror, mirror my sword and shield. Enquanto eu estava fazendo uma viagem pelo leste da Europa, em dezembro de 2019, eu lembro que surgiu o primeiro caso de Covid na China, numa cidadezinha lá na China. Então teve todo questão da mídia e tal, e chegou essa informação durante a viagem. Nesse período eu ainda estava na Alemanha. Eu ficaria na Alemanha até fevereiro de 2020. Depois que eu realizei essa viagem, aí surgiu o primeiro caso na Alemanha, se não me engano, em janeiro, metade de janeiro. E o que aconteceu? Eu tinha minha passagem comprada de volta em finalzinho de fevereiro para Portugal, que eu retornaria para Portugal, porque o meu intercâmbio na Alemanha estaria terminando, né, o período de 6 meses. Só que eu teria a possibilidade de renovar para mais um ano. Então, em virtude da pandemia e pelos os casos que estavam iniciando no país, eu optei por retornar para Portugal em fevereiro de 2020 e dar sequência aos estudos em Portugal. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei em Portugal, os primeiros casos, até então em Portugal ainda não havia acontecido nenhum caso, ali por volta de fevereiro de 2020. Quando aconteceu os primeiros casos, a cidade já fechou, a gente já entrou em quarentena, ficamos cerca de 45 dias isolados dentro de um quarto. E eu morava numa residência de estudantes lá. E foi muito interessante porque era tudo muito novo, né? Ninguém sabia o que estava realmente acontecendo. E a gente ficou em isolamento em 45 dias. E eu lembro que surgiu um primeiro caso dentro da residência. A gente moravam cerca de 300 alunos nessa residência de estudantes. Então todas as outras pessoas, todos os outros estudantes começaram a retornar para suas cidades, para os seus países. E alguns estudantes, como vinham da América do Sul, da Ásia, então era muito difícil de tu retornar para suas casas, né? Então essas pessoas, esses estudantes, acabaram ficando lá e nisso surgiu um primeiro caso. E eles isolavam a pessoa dentro do quarto por 15 dias e foi assim um pânico muito grande, mas o país lá controlou muito bem a situação. A gente não podia sair de casa, somente para supermercado e farmácia. E também, caso acontecesse da pessoa infringir ou descumprir essas regras, teria uma multa de 200 euros. Então, foi um momento bem difícil, assim, diferente para todos, mas que no final deu tudo certo. Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Eu acho que o mais importante, assim, do intercâmbio, principalmente além
estudar pro lado profissional, eu acho que o lado pessoal te agrega muito. Por quê? Porque tu vai ter contato com muitas pessoas de diversas culturas, de diferentes países, e tu vai vivenciar isso muito, muito forte, assim, porque o mais importante, diferente de um turismo, por exemplo, quando tu vai para ficar 15, 30 dias ou uma semana, morar fora do teu país, por exemplo, como eu morei em Portugal e na Alemanha, eu vivenciei muito o dia a dia daquele lugar. Então, tu acaba tendo uma relação muito, muito grande, muito forte com os nativos, e isso vai te agregar muito, principalmente pro teu lado pessoal. Porque tu vai conhecer diversas culturas, tu vai conhecer a vida da outra pessoa. Então, eu acho que além de todo o conhecimento, de tu poder estudar, ter a oportunidade de estudar numa universidade fora do país, além do lado profissional, eu acho que o lado pessoal vai te agregar muito. Porque a vivência, eu acho que é muito importante, porque tu acaba se colocando no lugar da outra pessoa, porque tu não sabe o que aquela pessoa passou, como é que aquela pessoa vive naquele país, então tu acaba dando muito valor às coisas pequenas da vida, né? Então, aquele banho quente, aquela tua cama na tua casa, então são muitas experiências que tu vive que quando tu acaba voltando, tu acaba dando muito valor para as pequenas coisas.